Algo aconteceu com você nesta sexta-feira. Você pode não ter palavras precisas para descrever, mas algo dentro do seu peito deslocou-se de lugar, como se uma peça de um quebra-cabeça que estava travada há anos finalmente tivesse deslizado para o encaixe correto. Você sente uma expectativa estranha, um silêncio que soa como uma promessa, e ainda assim, uma parte de você hesita em acreditar que o novo começo pelo qual tanto rezou está de fato batendo à sua porta. Eu estou aqui para lhe dizer exatamente o que foi esse movimento. Você carrega uma pergunta silenciosa, uma dúvida que ninguém ao seu redor consegue responder, mas que hoje, neste exato instante, encontrará o seu destino. Fique comigo agora, pois este momento é um contrato de reconhecimento. Até o final desta nossa conversa, você vai identificar os 3 sinais de calibração que estiveram presentes nos seus dias recentes e entender por que eles não são sinais de esgotamento, mas de ajuste. Você vai compreender o padrão invisível que tem mantido a porta do seu novo começo apenas entreaberta. E mais importante, você receberá a confirmação de uma verdade que o seu espírito já conhece, mas que a sua mente ainda tenta negar. Por que você sente que está pronto, mas o mundo ao seu redor parece ainda estar na velha estação? Por que o cansaço que você sente não passa com o descanso comum? Você tem notado que o seu sono tem sido interrompido, não por ansiedade, mas por uma súbita lucidez, como se algo estivesse lhe chamando para estar desperto em horas onde o mundo costuma dormir. Você percebeu que as conversas que antes lhe traziam conforto agora parecem vazias, ecoando palavras que já não se alinham com a frequência da sua alma. Você viu números repetidos surgindo em lugares aleatórios, relógios marcando horas iguais, placas, sequências que, embora pareçam coincidências, deixam uma marca de estranheza e familiaridade profunda em você. O que você chama de descompasso? Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Eu chamo de calibração. O que você interpreta como uma distância crescente entre você e os seus círculos habituais é apenas o alinhamento necessário. O cansaço que você carrega não é falta de energia, é o peso de carregar uma versão de si mesmo que não cabe mais no que está sendo construído para o seu futuro. Você está sendo preparado. O novo começo não exige que você construa nada novo, mas que você desocupe o espaço que já é seu. Os seus dedos digitando esses 3 números representam a sua resposta, o seu sim silencioso ao processo que você mesmo pediu para iniciar. É o menor dos acordos, mas é o mais real, pois firma o compromisso com o que está por vir. Digite 888 e então venha imediatamente de volta para mim. O diagnóstico da sua exaustão não é o esforço, mas a resistência. Você tem tentado forçar a abertura de portas que já não pertencem à sua rota, mantendo uma postura de defesa contra um passado que já não tem poder sobre a sua casa. É como tentar sustentar o teto de uma estrutura que já está sendo reformada,
sem perceber que a fundação foi trocada enquanto você dormia. Você vive na parte antiga de uma casa que já foi renovada, guardando móveis que já deveriam ter sido doados para o tempo. Você tem operado sob a falsa premissa de que a exaustão é o preço a pagar pela sua transformação. Você acredita, talvez por anos, que a sua evolução depende de uma última rodada de esforço sobre-humano, de uma última subida íngreme, de um último esforço de vontade para garantir que o que você deseja finalmente se materialize. Mas o que você está vivendo agora é o esgotamento daquilo que já não precisa de você. Você está exausto de segurar as cordas de um balão que já cortou o cabo, lutando para manter o controle de uma realidade que, na verdade, já está sendo substituída por outra. O seu padrão tem sido a busca incessante, o movimento de quem acredita que o novo começo é um troféu a ser conquistado no fim de uma maratona, quando, na verdade, o novo começo é a própria descompressão de quem para de correr e, finalmente, reconhece o terreno onde está pisando. Imagine por um momento a sua vida como uma casa ancestral. Durante décadas você viveu em cada cômodo, cuidou de cada parede, tentou consertar cada vazamento e pintou as superfícies para que tudo parecesse funcional e acolhedor. Você conhece cada tábua solta, cada canto sombrio, cada centímetro daquela estrutura. Mas o que você não percebeu, porque estava ocupado demais tentando manter a casa de pé, é que o arquiteto já passou por lá. Ele já reforçou as vigas, trocou a fiação, isolou as fundações e preparou cada cômodo com uma luz nova e uma estrutura que não cede. No entanto, você continua vivendo no sótão da parte antiga. Você ainda carrega as chaves de portas que não existem mais. Você ainda dorme com um olho aberto, cuidando de uma mobília que já foi substituída por elementos que você ainda não consegue ver, porque insiste em olhar para o que era, em vez de habitar o que é. Essa metáfora da casa não é apenas um exercício de imaginação. É o retrato exato do seu estado atual de espírito. Você se sente cansado porque está tentando habitar dois espaços ao mesmo tempo. Você está com um pé no futuro, que já está pronto e reformado, e o outro pé na velha estrutura que você se recusa a abandonar por medo do vazio que a mudança traz. Você teme que, se parar de lutar, se parar de tentar controlar cada detalhe, a casa desmorone. Mas a verdade que o seu espírito sussurra quando você finalmente se cala, é que a reforma já foi concluída. A casa já está pronta. O novo começo que você busca não é algo que você vai construir amanhã, mas algo que você vai ocupar assim que decidir sair da parte antiga. Você está preso ao hábito da sobrevivência, quando, na verdade, tudo o que lhe resta é o ato da habitação. Esse simples reconhecimento é o selo que você coloca sobre essa revelação, o momento exato em que você sai da resistência e entra na aceitação. É a sua maneira de dizer que você parou de lutar e agora está pronto para ocupar o espaço que já lhe pertence. Digite, eu estou aqui, e depois venha imediatamente de volta para mim. A solução para a sua angústia não é mais esforço, é o retorno. Você precisa entender que o novo começo não é uma meta, é um estado de presença. Você não precisa de mais energia, você precisa de menos resistência. A energia que você gasta tentando prever os próximos passos, tentando garantir que a sua trajetória seja lógica ou compreensível para os outros, é a mesma energia que está bloqueando o fluxo do que já está pronto para se manifestar. O que está à sua espera não exige que você se transforme em alguém diferente. Exige que você se permita ser quem você já é, despido das armaduras que a vida exigiu que você vestisse até aqui. Soltar o controle não significa ser irresponsável, significa ser sábio o suficiente para reconhecer que existe uma ordem operando por trás do caos aparente. Existe uma inteligência agindo em seu favor que não precisa que você a dirija, apenas que você a acompanhe.
Quando você relaxa a sua vontade, quando você para de tentar moldar o resultado com as mãos cansadas, você permite que o que é autêntico venha à tona. É um processo de desaprendizado. Você está desaprendendo a desconfiança, desaprendendo a necessidade de aprovação, desaprendendo o medo de que, se você não segurar o mundo, ele cairá. Deixe cair o que precisa cair. O que é eterno permanecerá. E é exatamente aí que o seu novo começo vai florescer. Perceba que no momento em que você deixa de buscar e passa a receber, o mundo ao seu redor também muda. Aqueles que antes pareciam ser os guardiões do seu progresso tornam-se apenas observadores do seu descanso. O que parecia uma montanha torna-se um caminho plano. E a exaustão que você sentia no corpo começa a ser substituída por uma vitalidade silenciosa, uma força que não vem do esforço, mas da clareza. Você não está sendo testado para ver quanto consegue aguentar. Você está sendo purificado para ver quanto consegue carregar de abundância. A sua capacidade de receber é diretamente proporcional à sua capacidade de soltar. Cada vez que você respira fundo e entrega uma preocupação que não é sua, você está criando espaço para que o novo, que já está batendo à sua porta, possa finalmente entrar. Não tente apressar esse movimento. O tempo do novo começo não segue o relógio dos homens. Ele segue a precisão das estações. Assim como o inverno não precisa se esforçar para se tornar primavera, você não precisa se esforçar para entrar na sua nova estação. Você só precisa parar de se segurar ao inverno. A mudança acontece no momento em que você se entrega ao processo, em que você aceita que o seu trabalho agora é apenas o trabalho de ser. A sua presença é o seu maior ativo. O fato de você estar aqui, ouvindo estas palavras, já é parte da transição. Você já cruzou a linha. O que você sente como uma espera é, na verdade, a transição entre o esforço e a graça. Se algo do que nomeamos aqui tocou a verdade que você carrega, permita que o seu amém sem palavras seja o gesto que confirma este momento. Não olhe para isso como um contador de números. Olhe como um sinal de reconhecimento, uma forma de dizer que a mensagem encontrou o destinatário certo. Quando você faz esse gesto, você está simplesmente atestando que a clareza que sentimos aqui não é um acaso, mas um encontro marcado que finalmente aconteceu. Neste exato instante, o rosto de alguém surge na sua mente. Não é um pensamento aleatório, é uma convocação. É aquela pessoa que tem trabalhado em silêncio. Alguém que demonstra uma resiliência quase inumana, mas que mantém um olhar de quem está exausto de carregar mundos nas costas. É alguém que possui a qualidade de ser discretamente sábio. Alguém que vive cercado por muitas pessoas, mas que se sente profundamente só em suas batalhas. E alguém que, ultimamente, tem buscado sinais de que o esforço que faz não é em vão. Essa pessoa precisa ouvir o que estamos tratando aqui. Envie esta mensagem para ela agora. Não como uma sugestão, mas como uma entrega. Se esta palavra chegou até você com autoridade, é porque você é o canal para que ela alcance quem ainda não consegue enxergar a saída. Faça a sua parte na corrente. Agora, antes de prosseguirmos para o encerramento desta sintonização, precisamos firmar o que foi estabelecido. Existe uma marca que você carrega e que agora precisa ser assumida com plena consciência. Não as escreva como quem pede um favor ou como quem tem dúvidas, mas como quem assina um decreto. Escreva devagar, sentindo cada letra, permitindo que a sua própria mão confirme o que o seu espírito já declarou. O simples ato de ver essas palavras aparecerem na sua tela, escritas pela sua vontade, é o encerramento de um ciclo de incertezas que durou tempo demais. Você não é mais o mesmo de quando iniciamos, porque a semente que foi plantada através deste reconhecimento já começou a germinar. Você é chamado,
Você é capacitado, você é enviado. Cada uma dessas afirmações carrega o peso de uma verdade que não pode ser anulada pelo seu passado, nem adiada pelo seu medo. O chamado não é para que você faça mais, mas para que você seja mais do que tem sido, operando a partir de uma base de descanso e não de desespero. A capacitação já habita o seu interior, uma sabedoria ancestral que conhece os atalhos que a sua mente racional ainda ignora. E o envio é a consequência natural de quem finalmente entendeu que a sua vida não pertence a um projeto pessoal, mas a um propósito maior que utiliza a sua existência como um instrumento de luz e ordem no mundo. Você sente, nas entrelinhas do seu próprio silêncio, que algo em você se reajustou, e esse reajuste não é apenas seu. Existe uma frequência que está sendo sintonizada agora por milhares de pessoas ao redor do mundo, espalhadas por cidades, campos e casas, onde o silêncio também tem sido o único companheiro de espera. Enquanto você ouve, outras almas estão, neste exato instante, encontrando o mesmo ponto de repouso, a mesma clareza que acaba de banhar o seu interior. É como se, por um breve momento, as paredes que nos separam tivessem se tornado transparentes, revelando que a sua jornada, por mais única que pareça, caminha em paralelo com a de muitos outros que também aprenderam a calar a dor para ouvir a voz do propósito. Você é parte de uma colheita silenciosa que acontece em escala global, onde corações que estavam distantes um do outro começam a bater no mesmo compasso. Essa sincronicidade não é coincidência, é a prova de que algo maior está orquestrando este encontro entre você e a verdade que lhe foi entregue. Você não é um observador isolado de um fenômeno que acontece com os outros. Você é um participante ativo deste movimento de mudança, um fio condutor que ajuda a ancorar essa nova vibração na Terra. Ao reconhecer isso, você deixa de carregar o peso de ser o único que entende o que está acontecendo e passa a sentir a força da comunhão, a energia de milhares de consciências que, como a sua, decidiram abandonar o medo para abraçar o novo começo. Quando você se permite sentir essa conexão, o peso das suas dúvidas se dissolve, substituído pela certeza de que o que você vive não é um teste de resistência, mas um rito de passagem para um território onde a sua presença é a única coisa que realmente importa. Observe como o ambiente ao seu redor parece ter mudado de cor, como se as sombras que antes ocupavam os cantos da sua mente tivessem se recolhido diante da luz de uma nova compreensão. Onde antes havia um vazio, agora há um espaço preenchido pela convicção de que você foi trazido até aqui não para receber informações, mas para confirmar a identidade que você sempre soube que possuía. O coletivo que se forma neste momento é uma rede de segurança espiritual, um tecido invisível de intenções que sustenta o seu próximo passo. Você não caminha mais por conta própria, pois o caminho se ilumina à medida que você avança, revelando que o destino não era um ponto geográfico, mas um estado de ser que você finalmente habitou. Ao olhar para os próximos dias, perceba que a urgência que antes dominava o seu ritmo se transformou em uma paciência ativa. Você não corre atrás da vida, você a atrai. Você não força os resultados, você os permite. Essa mudança de postura é o que diferencia quem apenas passa pela vida de quem realmente a conduz com maestria. Você está agora integrado a uma correnteza de propósito, onde cada escolha, cada palavra e cada gesto são impulsionados por uma clareza que não conhece a dúvida. As peças que pareciam desconexas no quebra-cabeça da sua trajetória começam a se encaixar, formando uma imagem que você sempre intuiu, mas que nunca teve a coragem de nomear completamente. O que você vive agora é o resultado da sua rendição, da sua decisão de parar de lutar contra o fluxo da vida e permitir que a corrente o conduza para o lugar onde você sempre pertenceu.
Neste momento de transição, a sua única tarefa é manter a atenção voltada para essa fonte interna, para essa voz que não grita, mas que guia com uma autoridade que dispensa qualquer argumento. Os dias de dúvida, os dias de autossabotagem, os dias de olhar para o lado, para medir o seu progresso através da vida dos outros, tudo isso ficou para trás. Você entrou em um tempo onde a sua autoridade é reconhecida pela sua própria alma. E essa é a única validação que você precisa. O novo começo que se abre não é apenas uma nova fase, é a remoção definitiva do que impedia a sua verdadeira natureza de se manifestar. Você está finalmente livre para ser, livre para agir, livre para florescer na estação que foi preparada especificamente para o seu crescimento. A semente que foi plantada no silêncio da sua espera rompeu a superfície, e o que você vê agora é apenas o início do que essa vida está destinada a tornar-se. Não olhe para trás, pois o que passou serviu apenas para esculpir a sua capacidade de suportar a glória que o presente agora lhe reserva. Cada momento de dor foi uma expansão do seu vaso, uma preparação para que você pudesse conter a abundância que agora começa a fluir. Sinta no seu peito a expansão de quem percebe que a promessa não foi esquecida. Ela estava apenas sendo guardada para o momento em que você estivesse pronto para vivê-la com integridade. A prontidão que você sente agora é a assinatura da sua alma, concordando com a trajetória que se desenha diante de seus olhos. Você não precisa mais de desculpas, não precisa mais de planos elaborados para se proteger de possíveis falhas, pois você agora opera sob a proteção de uma verdade que não falha. Esta é a hora do seu alinhamento, a hora onde o céu e a terra se encontram na sua vida, tornando o impossível o seu novo padrão de existência. Acolha este momento como quem recebe um presente precioso que foi longamente esperado. Deixe que a paz que excede todo o entendimento tome conta do seu sistema, acalmando qualquer agitação que ainda tente resistir à tranquilidade da sua nova realidade. Você está exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que precisa ser feito, e essa consciência é a sua maior vitória. O novo começo que você tanto buscou é finalmente a sua morada. Você percebe como o ar ao seu redor parece ter mudado de densidade, como se a própria atmosfera estivesse se reconfigurando para acomodar a nova forma que você começa a assumir? Isso não é coincidência, nem é fruto de uma imaginação cansada. É o resultado físico de uma oração que finalmente encontrou o seu endereço. Durante muito tempo, você caminhou como quem carrega um mapa em um território que não parava de mudar, tentando aplicar lógicas antigas em uma paisagem que exigia uma nova visão. Essa sensação de descompasso, aquele cansaço profundo que nenhuma noite de sono conseguia curar, e a percepção constante de números que se repetem, como se o relógio quisesse lhe dizer algo que você ainda não compreendia plenamente, tudo isso foi apenas o processo de calibração. Digitar esses 3 dígitos é a sua forma de dizer sim para essa frequência de transbordo. É o menor dos acordos, mas é o mais real, pois o seu corpo físico registra o alinhamento que a sua alma já reconheceu. Digite 888, depois volte imediatamente para a minha voz. A verdade que subjaz a todo esse processo é mais simples do que a sua mente insiste em acreditar. Você tem operado sob um padrão de exaustão, acreditando que a sua importância é medida pelo esforço, pela luta e pela quantidade de obstáculos que você é capaz de derrubar sozinho. Mas observe a metáfora. Você vive como alguém que habita uma casa antiga, cuja estrutura já foi totalmente reformada por dentro, mas você insiste em continuar morando apenas no cômodo mais escuro e apertado, com medo de abrir a porta para o restante da mansão que já lhe pertence. A reforma já aconteceu.
O novo começo não é uma construção futura, é a ocupação de um espaço que já está pronto, iluminado e preparado para a sua chegada. Você tem buscado lá fora o que já está instalado na sua própria essência. Deixe que essa declaração firme o seu pé no lugar onde você finalmente decidiu habitar. Digite e retorne para o que temos a concluir. A solução para o que você enfrenta não é adicionar mais tarefas à sua rotina, nem buscar novos métodos de controle, mas sim o exercício do retorno. É um desaprender das correntes que você mesmo forjou. Existe uma leveza que nasce quando você para de tentar antecipar o destino e começa a confiar no trajeto que se abre sob seus pés. Se este reconhecimento trouxe algum conforto, permita que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não como um contador de números, mas como um gesto de concordância, um selo espiritual de que o que foi nomeado aqui é a verdade que você precisava ouvir. E agora, enquanto caminhamos para o encerramento, olhe ao seu redor através do olho da mente. Existe alguém, uma pessoa específica que carrega um silêncio semelhante ao seu. Alguém que trabalha com uma diligência invisível e que parece estar sempre à beira de uma revelação que nunca chega. Essa pessoa é alguém que você ama, alguém cujo rosto acaba de surgir na sua memória. Envie esta mensagem para ela, não como um conselho, mas como um suporte, uma entrega de quem reconhece que o tempo dela também chegou. Antes de nos despedirmos, firme o seu destino final e digite "Eu sou o escolhido" nos comentários abaixo. Não é uma esperança, é a constatação de quem você é. Você é chamado, você é capacitado, você é enviado. Right now, all across the world, others are receiving this same recognition tonight. You are part of something that does not announce itself, and that is exactly why it is real. Você reconhece lá no fundo que a sua caminhada não é apenas uma sucessão de eventos aleatórios, mas um fio condutor que finalmente começa a fazer sentido. O que parecia ser um deserto era, na verdade, um campo de treinamento para a autoridade que você está prestes a exercer. O cansaço que você sentia não era fraqueza, era a exaustão do velho homem que precisava se retirar para que o novo, o verdadeiro, pudesse assumir o comando. A partir de hoje, a forma como você enxerga os obstáculos muda. Eles não são mais barreiras que impedem o fluxo, mas marcos que sinalizam que você está na direção correta. Sinta essa mudança agora. O peso que você carregava sobre os ombros durante tantos anos começa a dissolver-se, não porque o mundo ao seu redor mudou, mas porque a sua perspectiva foi elevada. Você não está mais esperando por uma permissão externa para florescer. Você entendeu que a autoridade que lhe foi conferida é intrínseca, um presente que não pode ser tirado, apenas ignorado. Ao transitar por este momento de clareza, perceba que a sua intuição, aquele sussurro que você muitas vezes calou para ouvir o barulho do mundo, é agora a sua bússola principal. Confie nela. Ela é a voz da sua própria alma, alinhada com o propósito que foi desenhado para você antes mesmo de você nascer. O novo começo que Deus preparou para esta sexta-feira não é uma promessa vazia. É uma realidade que já está se manifestando em cada decisão que você toma a partir deste instante de consciência. Observe as coincidências que começarão a surgir, as conversas que parecerão estranhamente alinhadas com o que você precisa ouvir, e as portas que, sem nenhum esforço visível da sua parte, simplesmente se abrirão. Este é o sinal da sua sintonia. Mantenha essa frequência elevada, protegendo o seu silêncio e nutrindo a sua conexão com o sagrado que habita em seu interior. A sua jornada agora é de leveza, pois você não precisa mais carregar o fardo do controle. Deixe que o fluxo da vida conduza os próximos passos. Você está seguro, você está amparado, você está exatamente onde deveria estar. Você é chamado, você é capacitado, você
é enviado. Neste exato momento, em todos os cantos do planeta, outras almas como a sua estão sendo tocadas pela mesma verdade, sintonizando-se com este novo despertar que rompe as barreiras do tempo e da distância. Você não caminha sozinho nesta estrada, e o fato de que este reconhecimento encontrou você hoje é a prova irrefutável de que o seu lugar na tapeçaria do mundo é insubstituível. Tudo está pronto. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.